abaixo de zero. Bem, vocês podem achar que eu estou brincando, mas não estou não, é verdade. Nosso país tropical também passa frio extremo. Vamos conhecer lugares onde pode nevar mais do que na Sibéria. A sensação térmica pode chegar a 25 graus negativos. Vocês vão conhecer brasileiros que se vestem como esquimós. E tanto gelo estimula a criatividade. Fogão a lenha no meio da sala. Para esquentar a cama, tijolo quentinho entre as cobertas. E tem cidades inteiras ganhando dinheiro com as atrações do frio. Afinal de contas, quem resiste à sedução da neve? O programa desta noite é uma coprodução com a RBS TV de Santa Catarina, emissora afiliada da Rede Globo. E começa exatamente no dia que foi o mais gelado deste ano. Bem, pelo menos até agora. Aqui o frio fala mais alto e esta é a voz dele. Vamos atrás de um prêmio. É preciso cruzar estradas congeladas e subir caminhos pintados de branco até chegar ao topo do Morro das Torres, em Urupema, na Serra Catarinense. Ah, e esse é o pedágio. Que frio, cara! Proteja as orelhas, cubra o rosto, se enrole no cobertor. Epa, segure o poncho, tente não se dobrar de frio. E se não der, corra para o carro. Aqui a natureza está no comando. E aqui congela sua lágrima. Congela, não dá pra chorar que congela. Primeira vez que eu passei um frio desse aqui. Tô todo enrolado, com o dedo gelado, doído, duro. Parece que toda roupa não é suficiente. Não é suficiente, o frio passa, né? Penetra na pele. E como? Olha esta cara de sofrimento. Difícil até falar. Chegou a 25 graus. Ah! Vamos lá, a última vez aqui que eu tô emparedando aqui. Posso ir? A sensação térmica chegou a 25 graus negativos por causa do vento forte. A vegetação ficou coberta de branco. Mas isso não é geada nem neve. É um outro fenômeno conhecido como cincelo, que é a neblina congelada na vegetação. Depois, corrida à raia. Mas valeu cada arrepio, cada calafrio para ver de perto o cincelo. Um prêmio sim, pois é o fenômeno mais raro do nosso inverno e que só acontece aqui no Morro das Torres. Um paraíso climático que mistura frio, vento e umidade e transforma arbustos rústicos em delicados buquês de noiva. Se ver cincelo depende de sorte, às vezes muita sorte, ela é o cartão de visitas do inverno. Só em São Joaquim, a geada pincela de branco a paisagem pelo menos 80 vezes por ano. Para acompanhar este show, é preciso acordar cedo. Foi o que fez a repórter Kíria Moirer lá em São Paulo. O dia nem amanheceu ainda, faz um frio danado e nós vamos atrás da geada aqui em Campos do Jordão. Um sinal de que ela foi forte está aqui, ó, sobre os carros. Olha a camada de gelo que se formou durante a noite. Tá difícil até para limpar o vidro. A gente tem que usar água. É o único jeito de garantir alguma visibilidade. Nós encontramos gelo, os gramados aqui estão branquinhos, os termômetros não marcaram temperaturas negativas hoje, mas na relva o frio é muito maior, por isso o orvalho congela. Isso é curioso, mas tem explicação. O ar frio ele é mais pesado, então ele se deposita próximo à superfície. Ao contrário do que muita gente pensa, geada não cai, ela se forma. A combinação de céu aberto e noites muito frias cristaliza a umidade no solo. Frágil, delicada, esta beleza não resiste a um sopro de vento. Nossa equipe de reportagem tem pouco tempo para registrar estas imagens. Assim que surgem os primeiros raios de sol, as lentes da câmera já não conseguem captar o branquinho da geada. Não demora muito e ela desaparece, feito fumaça.
é à toa que as cidades serranas têm cheiro, um cheiro inconfundível de lenha queimada. Aqui os moradores travam a batalha do fogo contra o gelo. Se vivesse em qualquer outro lugar do país, seu Zé Natal não teria dúvidas. Ele economizou para comprar um carro novo, mas na hora H... Eu resolvi esquentar a minha casa primeiro. O seu Zé Natal preferiu usar o dinheiro para turbinar o fogão a lenha. Ele investiu num sistema especial de encanamento que funciona de um jeito bem simples. A água fria desce por um desses canos de cobre, passa aqui dentro do fogão e depois sai quentinha em todas as torneiras da casa. Eu lavo a louça, eu lavo roupa com água quente, o banho é uma beleza porque aquece todo ali o banheiro, né? Como é que era a vida antes? Não é bom nem perguntar. Hoje, seu Zé Natal não troca este fogão por nada. Para mim não tem preço. Não vende por dinheiro nenhum? Por dinheiro nenhum. Seu Raimundo é outro apaixonado. Adoro fogão a lenha. Mas uma pessoa da família, o fogão para mim é... Tudo isso? Tudo isso. Para mim é tudo isso. É, dá para entender. Ele mora na mais fria das cidades gaúchas. Ô, Betinho. Como é que é o frio de São José dos Ausentes? Dói e bastante. Depende do frio, dói bastante. Lenha não pode faltar. Seu Raimundo mantém um estoque. A gente acha mesmo que é muita coisa, mas isso aí dá para o inverno, seu Raimundo? Para um inverno, né? Só para um? Só para um e olha lá. Lá na Serra Catarinense, seu Miquito diz que já enfrentou mais de 100 invernos. Por isso, guarda com cuidado este bem tão precioso. Por que o senhor guarda lenha embaixo da cama? Ah, pois aí, se chove aí, neva, eu fico sem lenha lá de fora, eu não posso trazer lenha. Aqui no sul do Brasil, fogão a lenha não é luxo, é uma necessidade. A gente costuma ver, ele costuma ser usado, ó, na cozinha. Mas nessa casa, o fogão a lenha ganhou uma posição nobre. Olha onde ele foi parar, na sala. Como não tinha dinheiro para comprar uma lareira, eu resolvi de pôr o fogão aqui na sala. Esquenta os quartos, eu seco roupa e a gente se esquenta. Ele foi colocado mesmo num lugar estratégico. Essa é a minha calefação que eu dou nota 1000. Esquentar a cama, aí já é outra conversa. Alice cresceu fazendo isso. Na hora de dormir, passava o lençol a ferro. Porque senão a sensação é que você deita numa cama totalmente molhada. Hoje o casal usa lençol térmico e mesmo assim não economiza nas cobertas. Não é demais, não? Não. É para enfrentar um frio danado. Tira a mão pra fora pra você ver. Ai, tem que ficar lá embaixo. Para espantar o frio de Gramado na Serra Gaúcha, esta família carioca mandou aquecer até o piso do apartamento. E é todo passado por fios elétricos que quando se liga, né, ele sobe e o piso fica aquecido. Super gostoso. Aqui dentro ninguém passa frio. Por isso que a gente não sai daqui. Não tem vontade de ir embora, tem vontade de ficar o tempo todo aqui. O chão do banheiro também esquenta. Assim dá prazer em morar em Dá lugar prazer, frio. eu adoro frio. Eu amo frio, nós viemos pra cá por opção mesmo do frio. A tecnologia ajuda. Onde ela não chega, entra em cena o velho jeitinho serrano. Para quem mora nas regiões mais frias do Brasil, uma dificuldade enorme é manter os pés aquecidos. E a dona Lucy guarda aqui no forno do fogão um segredinho que funciona, ó, há décadas. É um companheiro de todas as noites. Esse aqui é um tijolo maciço de barro e olha, tem história para contar. Esse tijolo aqui tem quantos anos? Quase 30. Quase 30 anos esquentando o pé dessa família. Não é pouca coisa. Funciona que é uma beleza. O calor fica abafado, ele espalha. Esquenta a cama inteira? Inteira. A cama inteira. Ademar também usa o forno, mas é para esquentar as botas antes de sair de casa. De tanto frio que ela está congelada, tem que quebrar o gelo dela para poder caçar. E para manter o calor, jornal. O jornal eu uso que nem meia, né? É melhor usar o jornal do que a meia. Por quê?
porque o jornal esquenta melhor. A mulher dele, Conceição, é uma baiana que aprendeu a conviver com o frio. Nas noites em que o termômetro cai abaixo de zero, ela guarda a água na geladeira. Na geladeira não congela. E fora? Fora congela, porque o frio dentro é menor do que fora. Ronaldo mora aqui e pesquisa o clima dessa região. Ele diz que em muitos lugares o frio ainda faz sofrer. Já imaginou o que é tu acordar com tudo coberto de gelo? E isso é rotina. Por quê? Porque a construção, a arquitetura, a engenharia não se preocupa em colocar um isolamento com isopor, uma segunda porta, uma janela dupla. Só mesmo em cidades geladas para ver uma cena assim. As crianças levantam da cama e vão enroladas para a escola. Nas mãos, mais um truque para enganar o frio. Garrafinhas PET com água quente. Isso ajuda a esquentar? Faz diferença? Faz. Por quê? Deixa a mão bem quentinha. Para quem trabalha ao vento, a sensação... É de congelar a alma e encarangar os ossos. É muito frio. Quando chega do campo, Marcelo quebra o gelo ao redor do fogo de chão. A roda é uma velha tradição preservada em galpões dos recantos da serra. Quem vive nessas cidades geladas sente o frio de um jeito que a maioria dos brasileiros sequer imagina. Vejam vocês, encontramos Dona Maria lavando a calçada. Eu tô sentindo frio, a senhora não tá? Não tô. Não tá? Os termômetros marcam 3 graus, mas para ela... Quase verão. Ah, não acredito. Sim. A senhora falou quase verão? Quase verão. E eu aqui cheia de roupa, luva, cachecol, e ela vem me dizer que é quase verão. Eu tô só de blusinha, né? Agora não tô sentindo frio. Os moradores até improvisam abrigos para os contadores d'água. Mas nas cidades do Planalto da Neve, ela costuma congelar nos canos. 14 invernos que eu estou aqui, todo ano me estoura um cano. Todo ano a gente está dando dinheiro para o encanador. E até cano de cobre também estoura quando há o congelamento. Não raro também falta a luz. E é preciso coragem para consertar os estragos do frio. Onde esta turma trabalha, ele chega sem piedade. A gente trabalhou com menos 15, o corpo trava, as mãos perdem sensibilidade, é muito difícil. O frio é tão intenso aqui em Urupema que os postes de concreto comuns que a gente conhece podem quebrar. Aliás, isso já aconteceu várias vezes. É que o gelo acumula nos fios e o peso que eles têm que suportar é imenso. Daí a necessidade de construir postes com material diferenciado, como esse aqui, ó. Ele foi feito com fibra de vidro. Até coisas simples, como fazer pão, são mais complicadas no inverno do sul. A massa, por exemplo, leva 4 vezes mais tempo para crescer. Dependendo do dia, o pão não dá certo, não cresce, o freguês reclama, por que o pão está pequeno. A culpa não é do padeiro. A culpa não é do padeiro, é do frio. Hoje de manhã cedinho, os termômetros marcaram 2 graus abaixo de zero. Em dias gelados como esse, aqui no Rio Grande do Sul se usa uma expressão engraçada. O que se diz? Frio de renguear Cusco. Cusco é o cachorro, é como o gaúcho chama o cachorro. Renguear significa o quê? Renguear significa mancar. Sai mancando. Mancando. Não é fácil para ninguém enfrentar temperaturas tão baixas. A gente acabou de fazer uma gravação no campo e, claro, a grama molhada. O nosso auxiliar técnico aqui, o José Lino, que é de Recife. Teve a primeira experiência dele nesse frio intenso. Ele não acreditou muito no frio, né? É verdade. Você veio calçando o quê? Um tênis. Um tênis, gente. Olha o pé. O pé dele molhou. Molhou não, congelou. Gente, olha aqui para onde nós trouxemos o nosso auxiliar técnico, ó. Aqui agora aconteceu o seguinte, ó. É um frio de renguear nordestino. O Cusco agora sou eu, Cusco agora é você. As incríveis atrações das cidades que vivem do frio. Gramado atrai multidões com a mesa mais farta do Brasil. E em Campos do Jordão, os brasileiros podem se sentir assim na Europa sem sair do país. Daqui a pouco.
cidades abençoadas pelo frio. Lá nos pontos mais altos do país, elas desabrocham em pleno inverno. São pedacinhos de um Brasil que exibe os caprichos da natureza e também dos moradores. O frio e essa arquitetura e toda a culinária, isso dá um toque especial, né? O que dizer de Campos do Jordão, em São Paulo? Estou encantada. Estou achando lindo um pedacinho da Europa no Brasil. No inverno da Serra Gaúcha, as temperaturas caem bem abaixo de zero. Para receber o frio e os turistas que vêm atrás dele, Gramado se prepara há décadas. As pessoas têm que chegar em Gramado, têm que ficar encantadas com a flor do jardim, com a limpeza das ruas, com quanto as pessoas são educadas e param com todas as faixas de segurança, né? Tudo isso enche os olhos, mas o que atrai de verdade, nem sempre a gente consegue mostrar pela TV. Esse solzinho até pode enganar quem está aí assistindo. Mas aqui o frio, a sensação térmica é de 3 graus abaixo de zero. A temperatura muda muito rápido aqui em Gramado e pode cair até 20 graus de um dia para o outro. Você tem que se proteger porque é muito frio. Se não sair bem agasalhado... Congela, vira um pinguim. Mas quem vem quer sentir mesmo na pele. Vocês estão jantando na rua por quê? Porque aqui o ambiente é muito agradável. Nada de entrar no restaurante? Não, hoje é na rua. É no frio mesmo? Frio. Sentir o frio. E faz tanto frio que quando a gente conversa, ó, chega a sair fumacinha. Fora ou dentro dos restaurantes, há conforto de sobra. Este casal carioca ficou encantado com os pelegos. É super confortável, é quentinho, é super agradável, não dá vontade de levantar mais. É lã de ovelha e todas as poltronas são assim, ó, forradas. Uma delícia, né? Uma delícia. Parece que a gente está sendo abraçada. Muito gostoso. O cardápio, a temperatura. É uma combinação perfeita. Frio e comida. Abre o apetite. Abre, não ia fechar depois. Se o frio abre o apetite, pense em comida. Suco de uva, as geleias, os frios. Bom, Mas muita comida. cerveja amendoim, torta fria, picles, pizza com presunto queijo, ricota de laranja, rocambole de limão, cuca e wafer, chocolate e cenoura. Fartura mesmo. Bolinho de batata e bolinho de queijo, lombinho e linguiça, polentinha, pastelzinho de presunto de queijo, franguinha milanesa. Pronto. Pronto? São assim as mesas de cafés coloniais do sul do Brasil. Uma tradição que nasceu na mesa dos colonos alemães. Antes de sair para a lavoura de manhã cedinho, era costume tomar um café da manhã bem reforçado. Com o passar do tempo, a tradição da mesa farta virou atração turística. São 80 pratos diferentes. E o risco? É comer demais. É não saber parar de comer. Tudo bem que no inverno a gente precisa mesmo comer um pouquinho mais. Nós necessitamos de aproximadamente 5 a 10% de mais calorias, porque o corpo gasta mais energia para manter a temperatura corporal. A gente vai ver agora o que são esses cerca de 10% a mais que o corpo realmente precisa de comida durante o inverno. Seria o que então, doutor Álvaro? Uma pequena porção de arroz já corresponde a esses 10%. E melhor nem pensar no assunto. Quem visita as cidades mais frias do país dá de cara com um mundo de tentações. Não sei se é mais fome, mas mais vontade de comer. E aí o melhor mesmo é esquecer a balança. Ah, sim. Se for usar a balança, então, que seja para pesar o chocolate. Olha aqui que coisa linda. E esse é um chocolate artesanal bem diferente, é o salame de chocolate. Ele é mais cremoso. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom, né? Muito bom. Nesta casa de chá são as diferentes temperaturas que surpreendem o paladar. Não te assustou quando te ofereceram aí no cardápio chá com sorvete? Chá quente, o sorvete gelado e a torta quente foi estranho, mas eu falei, vamos provar, né? Vai que é bom. Vai que é bom. E é bom? Muito bom, muito bom. Estas cidades repletas de sabores também ganham muitas cores na estação mais gelada do ano. Esse é o figurino do frio.
Com certeza, porque aqui é muito frio. E você trouxe isso de São Paulo, comprou aqui? Não, comprei aqui. Confesso que eu não estava preparada para tanto frio. É mais do que você imaginava? Muito mais. Descrever a sensação? Esse frio começa dos dedos do pé e vem por todo o nosso corpo e confesso que até o fio do meu cabelo deve estar frio agora. O fato é que dias gelados sempre fazem sucesso por aqui. Estamos falando de cidades que cresceram impulsionadas pelo frio. Campos do Jordão é o município mais alto do Brasil. Estamos a quase 1.700 metros de altitude. Esta região é conhecida como a Suíça brasileira. E aqui pode-se respirar um dos melhores ares do planeta. O clima daqui é considerado um dos melhores do mundo pela sua altitude, pela sua falta de umidade, o clima é um clima seco, né, e pela sua vegetação, né, que transmite ao clima uma qualidade excepcional. Este clima atraiu os primeiros moradores que abriram caminho para os trilhos centenários. Hoje são os visitantes que lotam a velha estação. Quem para nesse ponto para apreciar a Serra da Mantiqueira se surpreende com essa quantidade enorme de coatis aqui, olha só, super curiosos e uma atração a mais para os turistas que vêm conhecer Campos do Jordão. E se o destino for a Serra Gaúcha? Que tal pegar carona nesta princesinha da década de 70? E você não precisa se preocupar, em caso que der problema no ônibus, é tão fácil. Vocês descem e me ajudam a empurrar o ônibus. Seguimos cortando a névoa que cobre os vales. A primeira parada, a promessa é esquentar. Vinho tinto, vinho branco, que eu quero saber agora se esquentou. Sim. A temperatura começou a subir aqui. Na casa dos colonos alemães, os turistas se esbaldam com mais uma mesa farta. Tudo isso foi feito na sua casa? Tudo caseiro. Nós temos desde os ovos das galinhas até o leite e o queijo da vaca, nós temos tudo. Quem conhece esse Brasil abaixo de zero, descobre que é fácil se apaixonar por esse clima. Diz que o frio aquece as paixões, né? Então nós vamos comprovar isso aqui em Gramado. Esquentar um pouquinho o coração. Com certeza. Mais um pouquinho, né? Nosso passeio termina animado. O relógio tá mostrando que nós temos que ir embora. Vocês vão ficar com Deus, que eu sigo com Nossa Senhora. A vida nos pontos mais frios. Brasileiros com roupas de esquimó. Ventos que arrastam carros, derrubam antenas e levantam homens do chão. Veja a seguir. Prenda o fôlego. O que a natureza esculpiu nas alturas em Santa Catarina é de encher os olhos. Os campos da serra até parecem obra de um jardineiro caprichoso. Se estendem até onde a vista alcança e terminam em penhascos vertiginosos. Aqui a neblina dança nos paredões dos cânions. E o véu espesso do nevoeiro, ora esconde, ora revela a paisagem majestosa, que no inverno cobra o preço de ser admirada. Nós estamos no Morro da Igreja, a 1.822 metros de altitude, no topo da Serra Catarinense. Este é o cenário deslumbrante do clima mais extremo do país. As temperaturas aqui podem cair muito abaixo de zero e o vento soprar como um açoite. O ponto é local de visitação de turistas, mas eles vêm, registram a beleza e vão embora. Difícil é conviver com a natureza inconstante do Morro da Igreja, o que fazem os militares deste destacamento da aeronáutica. Brasil! São 42 homens e uma missão: manter em funcionamento um grande radar, fundamental para o controle do espaço aéreo e a segurança dos voos na região sul. O
comandante do destacamento conhece bem o humor instável do local, uma combinação do poder do frio com a força do vento. Nós temos a característica de proteger as nossas antenas com radome em função de 2 fatores. Um deles é o congelamento e o outro é a velocidade do vento, que aqui realmente o vento chega a 170 km por hora, como já chegou no ano passado. E a gente teve um caso até de uma antena do radar meteorológico que foi arrancada de sua torre e foi parar lá embaixo da serra porque ela não era protegida. Um clima hostil assim exige todo tipo de adaptação. Nos dias em que o frio aperta, o gelo pode cobrir a estrada. Aí, só com correntes nos pneus. Em algum outro lugar do Brasil eu preciso usar corrente para quebrar o gelo? Poxa, que eu tenha conhecimento não, né? Mas assim, nossa situação aqui é uma situação bem especial em se tratando de clima, né? Para enfrentar as temperaturas que fazem do Morro da Igreja um freezer a céu aberto, melhor mesmo é se vestir como um esquimó. Nós temos aqui um abrigo polar que ele resiste aí até uma temperatura de menos 25, né? Essas botas, elas são canadenses, elas também são para resistir a um frio extremo para usar na parte externa. Nós também temos botas para utilizarmos na parte interna. É aquela bota que parece bota de esquimó. Aquela bota que parece de esquimó, justamente. O sergipano Roberto não reclama. Afinal, aqui não há monotonia. Uma hora é geada, noutra congelamento e quando neva forte, como em 2010, todos viram turistas. Num lugar onde o tempo muda sem mandar aviso, as temperaturas negativas incomodam. Mas é o vento gelado que dá mais trabalho e pode pregar peças nos mais desatentos. A gente teve no passado um caso de um colega aí que não fechou bem o abrigo até em cima e o vento acabou jogando ele a uma distância aí de Virou um 30 balão metros. Isso. Virou um paraquedas, na verdade, né? Inflou e a gente teve que levar ele para o hospital. Sotero é o veterano da base. Já enfrentou 16 graus abaixo de zero. Mas susto mesmo foi ver o teto desaparecer sobre a cabeça dele. Arrancou o teto do ônibus, como se fosse uma lata de sardinha assim. Ela é a única mulher da base. Michele é responsável pelo funcionamento do radar nos plantões da madrugada. E uma vez por noite não tem jeito. Essa é aquela hora boa, né? De ter que fazer a ronda na base. Frio, né? O que você está usando para poder dar essa volta e até o radar lá, ver se está funcionando bem? Olha, além de usar essa jaqueta aqui, que é uma jaqueta que suporta bastante o frio, 2 calças térmicas, uma meia térmica e 2 blusas térmicas. Tudo isso para checar outro equipamento a 1 quilômetro de distância. Começa a não sentir as extremidades, né? Você já congelou pé, mão aqui em cima? Meu pé já ficou bem sem sentir assim os dedos mesmo, né? É ruim, né? A sensação, né? Uma sensação horrível. O ar gelado obriga a gente a apressar o passo, até o abrigo onde fica o radar meteorológico da base. Você caminhou 1 quilômetro, verificou, está funcionando, agora volta 1 quilômetro. Volta 1 quilômetro. Esse frio. Mas pelo menos valeu a pena, né? Tá tudo funcionando. A essa altura, sinto que vou congelar. Michele parece tranquila no traje de esquimó. Michele, terminou tua ronda do frio, né? Vai trabalhar, obrigado, viu? Obrigada. Um lugar mais quentinho. Tchau. Até mais. Até mais, Michele. Olha só, o pior erro que eu podia ter cometido foi ter esquecido o gorro. Que com esse vento, a sensação térmica é muito baixa e as orelhas vão congelando, então fica a dica, não esqueçam do gorro. Eu vou pro carro, para um lugar mais quente. Do Morro da Igreja para o Rio de Janeiro. É isso mesmo, o Brasil tropical também usa cachecol. Eu estou a 2.460 metros de altitude, na parte mais alta da mais alta rodovia federal do país. Sim, isso aqui é uma BR, a BR-485. São 17,5 km de buracos e pedras. Assim é o acesso à parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, na Serra da Mantiqueira, uma das regiões mais frias do país. A paisagem deslumbrante vale cada sacolejo do caminho até este santuário, onde a terra parece tocar o céu.
O cartão postal do Itatiaia é o Pico das Agulhas Negras, uma das 6 montanhas mais altas do Brasil. Como é viver entre as nuvens, a 2.000 metros de altitude? Morar nesta casa, a mais alta que existe aqui na Serra da Mantiqueira. Pois este é um privilégio do Luiz, que também é responsável pela parte alta do Parque Nacional do Itatiaia. Como é que é, Luiz? É um privilégio, né? Apesar das temperaturas extremas aí, já pega frequentemente 9 abaixo de zero, vento, chuva, mas vale a pena, né? E por que você escolheu esse lugar, Luiz? Eu escolhi o Itatiaia aqui porque foi onde eu comecei na montanha. Desde jovem eu comecei a me ambientar aqui, né? Eu sou escalador e resolvi vir para cá para ficar próximo dos cumes do Itatiaia. E nos dias de trabalho eu cuido da montanha e nos dias de folga eu escalo. Tem até esse paredão de escalar. Eu fiz isso aqui para aproveitar os dias de chuva, quando eu não posso escalar, pelo menos eu dou uma treinada, né? Treinos bem raros, já que no inverno quase não chove por aqui. Se não fosse o clima seco, a chance de nevar na Serra da Mantiqueira seria tão grande quanto no sul. A última grande nevasca foi há 27 anos. 40 centímetros de neve cobriram o alto da Mantiqueira. Ela ficou no solo por 12 dias. Seu Moacir foi ver para crer. E a lembrança ainda mexe com ele. Você está emocionado falando isso? Muito. Qual é que foi a sensação de ver neve? É muito grande. Rio de Janeiro é conhecido como sol e praia. Tropical. Tropical. Você recebeu a notícia que está nevando, Correu. A primeira oportunidade você vem para apreciar a neve no nosso estado, né? O senhor tem o registro dessa Sim. neve aqui, né? Exatamente. Ele ficou mesmo. Ficou na encosta como lá. Seu senhor? Isso. Só dá para escorregar na neve. Deu para brincar bastante, né? Espera ver neve assim de novo? Estamos aguardando, né? Tá torcendo pelo menos? Torcendo sempre. O doce sabor das frutas do frio, maçãs, uvas e até o raro vinho do gelo já está sendo produzido em terras brasileiras. Daqui a pouco. Ela é parte da paisagem desde o tempo dos dinossauros. Difícil imaginar os campos e os vales das regiões mais frias do país sem a imponente araucária. No século passado, a exploração sem limites da madeira da araucária quase levou a espécie à extinção. Agora, ela é protegida por lei e também pelos agricultores, que encontraram na semente da araucária uma boa fonte de renda. É o caso de seu Duca, que vive em um sítio na Serra Catarinense. Todo ano, quando chega o frio, ele vira alpinista de araucárias. Ah, o senhor faz escada aí com o facão, Vai cortando com o facão. Conforme vai cortando, vai subindo. Ó. Vai botando o pé no corte. Sim. Daí muda o pé. Vai rodeando aqui, ó. Cuidado. Vai lá, vai lá. Definitivamente não é trabalho para amador. Num piscar de olhos, Duca está lá, a 10 metros de altura. Eu fiquei arrepiado só de ver o senhor de pé descalço subindo numa árvore, né? Ah, sim. É frio, né? Mas vai do costume da gente, do trabalho aqui que a gente faz, a gente já não sente mais frio no pé, né? É hora do jogo. As pinhas são como bolas de bilhar e seu Duca é mestre na arte de derrubá-las. Seu Duca, isso é como jogar sinuca na altura, né? É, com certeza, né? A gente pega a vara e cutuca a sinuca, cai a bola, né? Depois da colheita, é hora de espantar o frio e se deliciar. Pinhões assados na fogueira. É a sapecada, receita campeira, típica do sul nesta época de frio. Verdade que dá trabalho para descascar, mas
Este aqui é o melhor. Com certeza é sapecado ele que fica bom. Se a araucária é nativa, a macieira foi trazida de outras terras distantes e frias. Você talvez não se lembre, mas até a década de 1970, as únicas maçãs que chegavam à sua mesa vinham da Argentina. Neste período de 40 anos, o Brasil passou de importador para exportador, desde que alguns pioneiros apostaram que o frio do sul poderia render bons frutos. Foi com esse sonho que seu Iragami veio parar na gelada São Joaquim, junto com outras famílias de imigrantes japoneses. Esse clima, realmente, Deus que fez aqui. Não é tanto qualquer lugar que tem. Santa Catarina também, eu acho que o único aqui na região serrana que faz bem frio mesmo é aqui. Nós temos que aproveitar essa potencialidade do clima. Tamanho, cor, doçura. Tudo que faz uma maçã atraente aos olhos e ao paladar depende do frio. Maçã variedade Fuji precisa mínimo de 700 horas, menos de 7 graus. Esse é recomendado. Então, quando atingir este, certeza que maçã terá boa safra. Em parceria com o frio, seu Iragami é hoje um dos grandes produtores de maçãs do país. Um gosto doce para o menino que precisou deixar o Japão para fugir da miséria. Se o frio ajuda a produzir as melhores maçãs do Brasil, os pesquisadores começaram a se perguntar se as baixas temperaturas também não seriam boas para o cultivo de outro tipo de fruta. Os experimentos começaram há cerca de 20 anos e hoje, vinhedos como este são cada vez mais comuns na paisagem da Serra Catarinense. Tão comuns que já viraram poleiros de curucacas, aves típicas da região que preguiçosamente se aquecem no sol da manhã. O trabalho duro aqui é do homem. Pensa que é fácil produzir vinho no solo mais gelado do país, onde as temperaturas do inverno vão até o fim da primavera? Para produzir o Pinot Noir, em virtude do frio da serra, aqui da região da altitude catarinense, nós temos que colocar carvão, acender um pouquinho de carvão a cada 4 metros. Você vai fazer um churrasco campeiro, então esquenta o ar nessa baixada, não deixa cria um microclima, a geada não atinge as frutinhas que estão, as inflorescências e a brotação, e a gente consegue produzir um vinho. Mas o clima que castiga também ajuda a produzir uvas com características especiais. Graças às baixas temperaturas, um tipo de fungo que poderia ser uma praga, aqui é uma benção. Pega uma baguinha daquela ali que está com mofo, e tu vai ver isso aqui. Isso, e tu vai perceber a doçura dela? A doçura, ó, dessa baga. Tá com mofo. Tá. Mas esse mofo, segundo o Jefferson, na verdade até ajuda na doçura da fruta. Você já ouviu falar de vinho do gelo? Pois até hoje ele só foi produzido no Brasil aqui neste vinhedo de 18 hectares, na região do Vale do Pericó, em São Joaquim. Por que é tão difícil produzir o vinho do gelo? Porque nós dependemos 100% do clima, das condições climáticas. Nós temos que ter uvas sadias no final do outono, ou seja, no final de junho, e as temperaturas precisam chegar abaixo, no mínimo a menos 6 graus centígrados, porque as uvas congelem no vinhedo e nós ainda por cima temos que colher apenas durante a madrugada, antes que o sol nasça. Em 4 anos, a natureza só permitiu a produção de 3.333 garrafinhas de vinho do gelo. O frio também é um aliado precioso para a conservação e boa evolução do vinho. Ele fica aqui em ambientes assim, com pouca luz e com temperatura média de 14 graus. Aliás, a temperatura não deve variar muito na hora que a gente estoca o vinho. Em algum outro lugar do Brasil é possível conservar o vinho em temperaturas tão baixas? Temperaturas baixas normalmente conseguidas, não. Vinhos que se conheciam no Brasil que duravam 1 ano, 2 anos, agora com essas características, com essa inovação de região, eles podem até durar 4, 5 anos. Além
Além disso, as baixas temperaturas dão aos chamados vinhos de altitude características únicas, como aromas e cores mais intensos. É com frio, ciência e paciência que os vinhos de altitude do Brasil querem ganhar o mundo. A seguir, as Montanhas da Neve, uma região brasileira que lembra a Sibéria. Fofa, branquinha, gelada. Um presente do céu capaz de transformar um adulto em criança. Foi o que descobri 16 anos atrás, quando toquei a neve pela primeira vez. Olha só, olha a quantidade de neve. Dá até para brincar com o cinegrafista. Guerra de bolinhas, bonecos de neve. Mas que tal isso aí? Quase não acreditei quando vi neve ser enrolada como se fosse um tapete. O mais fascinante fenômeno do frio costuma bater ponto quase todo ano no sul do país. E a chance de nevar é maior nesta área de 30 mil quilômetros quadrados, entre as serras gaúcha e catarinense, que o geógrafo Rodolfo de Oliveira Souza, especialista no assunto, batizou de Planalto da Neve. Quando eu comecei a fazer o levantamento de dados, eu comecei a perceber que havia se subestimava o fenômeno. Né? Que neva no Brasil. Que neva, que acumula, que causa problema, que interrompe estrada. Eu fiz um levantamento de 30 anos, nos anos 60, 70, 80, que deu uma média em São Joaquim, deu uma espessura em torno de 23 centímetros. É o que acumula, ao longo de um ano. Não é pouca coisa, garante o professor. Só que aqui a neve logo derrete e não acumula no solo, ao contrário de outros lugares. Se você fizer a comparação com outras regiões do mundo, neva mais do que na Sibéria, por exemplo, onde o clima é muito mais seco. A diferença é que ela fica o inverno todo no solo, mas a camada é de 5 centímetros. Alguma dúvida? Pois estas imagens impressionantes são de uma das maiores nevascas já registradas no Brasil, de 1957, quando São Joaquim ficou isolada do mundo por 15 dias. Padre Blévio, recém-chegado à cidade, não tinha a menor ideia do perigo. Como um casamento havia atrasado, entrou num jipe e foi para o campo atender outros fiéis. Àquela altura a neve já engrossava, mas no caminho... Encontramos os noivos com a cavalaria que vinha, porém a neve já dava na barriga dos animais. Então paramos, eu assisti o casamento na estrada. Fez o casamento ali mesmo? Fiz na neve? O casamento na neve. A noiva de branco? De branco. Estava misturada com a neve, né? Quando tentou voltar para a cidade, olha só a situação. O jipe ficou preso na neve. 1,5 metro de neve. Longe de tudo e sem viva alma por perto para dar abrigo. Medo na hora nem pensei, não dava de pensar, a gente suava em vez de ter frio, de tanto caminhar e afundar na neve. Uma experiência que Padre Blévio não pretende repetir. Deu neve, nada de se perder em caminho nenhum. Fica em casa. Fica em casa, é garantido. Para todo mundo, um fim de noite assim maravilhoso. Fiquem agora com Gabriela, a sua novela das 11. E a gente se vê na próxima sexta. Até lá.